Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos. Nessa manhã, quero trazer uma mensagem que eu poderia intitular como tema, que são vários: soberba, ingratidão, desobediência, falsidade, arrogância, esquecimento, falta de sabedoria, prepotência, intolerância, egoísmo, desprezo, falta de maturidade. Mas observa, quem forma ou ensina os primeiros passos do aprendizado de um advogado, do engenheiro, arquiteto, médico, um arqueólogo, filósofo, psiquiatra, a psiquiatria em geral, né? O cientista, o dentista, o clínico geral, ou em outras áreas da medicina. Bom, é um professor, certo? E por sua vez tem reconhecimento ou elogio, ou não. Mas já na área da teologia, existem as críticas e muitas discordâncias, comentários maliciosos e o desprezo do arrogante, soberbo, por causa da sua axiologia. Mas quando o ser é simples, ele é obediente, o aluno. Porque a nossa vida é de aprendizado. Ele ouve e não questiona, pesquisa, reflete, analisa, pede conselho, né? Ele procura referências, e aí esses homens que também eu poderia citar, que foram repreendidos pelos seus servos, pelos seus súditos, como Davi, como Salomão, Naamã e tantos outros reis, como também o próprio Jó foi repreendido por Deus. Por que eu digo isso? Todas as coisas me foram entregues a mim por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso está em Mateus, capítulo 11, do versículo 27 em diante, que vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, olha bem, conforme eu falei, que eu poderia intitular vários temas essa mensagem, porque na realidade o ser humano, ele não acha que a vida é de aprendizado. A vida é de aprendizado. E como eu já disse, eu poderia dizer que o tema seria soberba, ingratidão, desobediência, falsidade, arrogância, esquecimento, falta de sabedoria, prepotência, intolerância, egoísmo, desprezo e falta de maturidade. Como é isso? O capítulo de Provérbio 14, ele nos dá uma referência em relação a essas atitudes. Mas presta bem atenção, o versículo 6 diz: o escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O versículo 8 também refere-se à sabedoria do prudente, é entender o seu caminho, mas a astúcia do tolo é enganar. Agora, Provérbio também 9:9 nos alegra por isso. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então eu quero partir para essa mensagem aqui justamente no capítulo 9 de Eclesiastes, o versículo 14, que eu poderia dizer que o tema seria ingratidão, esquecimento, né? Que tem esquecimento por parte de homem, e Deus permite o esquecimento também para ele realizar o projeto na hora determinada dele. Versículo 14 disse: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, e a livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrou daquele pobre homem. Então disse eu: é melhor a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada,
e suas palavras não foram ouvidas, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que domina sobre o solo. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Bom, para você ter um entendimento de um aprendizado, que nossa vida é de aprendizado, eu poderia citar aqui os capítulo 41 e o capítulo 40 também, que se refere à história de José, no sentido, ele não sabia, pelo aprendizado dele, que ele estava se formando num grande economista, orientador, dando orientação prática, como ele deu a Faraó. Mas ele teve sonho, não dele, Deus deu sonho a ele e não deu a interpretação. Então o sonho não foram de José, o sonho foram de Deus. Sonho de Deus, quando nos dá e não dá a interpretação, no tempo de Deus há de se cumprir. Como é isso? Ele não entendeu a revelação que foi dada a ele a princípio, mas depois ele amadureceu, quando ele já estava lá no cárcere, no capítulo 40, fala disso, e ele também não sabia que estava fazendo uma área de psicanálise, que ele conviveu com o padeiro Mó e o copeiro Mó, e reparou no seu semblante que tinha alguma coisa errada. E eles relataram o acontecimento do sonho. E ele, por sua vez, agora com maturidade e experiência, ele, lógico, na dependência de Deus, ele revela e diz para o copeiro Mó que depois de 3 dias ele retornaria ao seu posto. Mas ele fez uma ressalva: olha, fala de mim quando estiver diante de Faraó, que eu estou aqui injustamente, lembra de mim. E também ele faz e dá a revelação ao padeiro Mó que depois de 3 dias ele seria enforcado e as aves do céu comeriam também a sua carne. E sucedeu que ao 3º dia isso aconteceu. Conforme eu falei, não há possibilidade de 3 dias eu esquecer aquele benefício que alguém me fez, estando eu em perigo. Mas por permissão de Deus, tudo é possível. Quando é projeto de Deus, não pode ser impedido pelo homem, nem por uma ação luciferiana, jamais. Que operando Deus, quem impedirá? E aí, para você ter um maior entendimento, que no capítulo 41 diz que 3 dias depois do nascimento de Faraó, ele teve um sonho. Teve um sonho e queria a interpretação daquilo que ele sonhava, que ele sonhou. E não tinha quem revelasse. Aí Deus, sim, toca no seu servo lá, e o seu servo fala para o seu senhor. Tem um homem lá no cárcere, José, lá filho dos hebreus. E aí é quando Deus faz que o copeiro Mó se lembre do seu servo José lá no cárcere e manda tirar, e ele revela, e ele dá a orientação prática. E é daí que nós hoje, se temos armazenagem, estocagem, grandes comércio, o segundo maior economista, administrador de Deus, é ele, que é o primeiro. Nós sabemos que Adão falhou, mas o segundo, ele concluiu os projetos por permissão de Deus, que é a vida de aprendizado. Eu poderia citar também lá no capítulo 6 de Esther, que fala de Mardoqueu, o livramento que ele deu ao rei Assuero, e não houve benefício, porque de homem a gente só pode esperar elogio, mas de Deus promessa se cumpre na nossa vida. Como é isso, pastor? Quando Deus age, Jó compreendeu isso no capítulo 42, ele diz, no versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, dos teus pensamentos, do teu agir pode ser impedido. E Deus fez com que o rei Assuero perdesse o sono. E quando ele viu lá que ele teve livramento, ele perguntou que benefício foi feito a esse homem. Quem é esse homem? E ele procurou saber quem. E vai dizer depois que ele era o segundo no reino, como José foi o segundo no reino. E o interessante é a gente ser o segundo em comando, em direção de Deus, tendo discernimento das coisas. Então, ele trabalhava a favor dos seus irmãos, ele trabalhava a favor do povo de Israel, ele não trabalhava pelo seu egoísmo, seus interesses próprios. A palavra de Deus, ela nos ensina isso,
que ele começou a trabalhar a favor do povo, porque ele não era prepotente, arrogante, não era egoísta, ele não era soberbo, ele era uma pessoa humilde, simples. Então, por isso que ele teve essa condição de verdadeiramente trabalhar a favor do povo, e as suas atitudes foram boas. Aqui diz no capítulo 10, o versículo 3, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com a casa dos judeus, agradável para com toda a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Né? Então nós vemos que até a própria Hadash, ela se sentia estabilizada quando estava havendo a articulação, né, contra todo o povo. Amã armando a forca, querendo destruir o povo judeu, mas Ramã foi envergonhado. Como diz o livro do profeta Isaías, que toda ferramenta preparada contra ti, ela não prospera. E também eu quero te afirmar, ainda que articulam, procuram alguma coisa, como procuraram alguma falha em Daniel na lei do seu Deus e não houve, vai ser sempre essa peleja, que Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas quando a gente é aluno, a gente sabe que tudo na nossa vida é um legado de aprendizado. Não é para a gente ter soberba, não é para a gente ser arrogante, não é para a gente não ter sabedoria, que a sabedoria é justamente as lutas, peleja, que nos faz crescer, nos faz ter a coinonia com o Espírito Santo de Deus. Então, meu amado, se você procura estudar a palavra de Deus, procura. Não importa se vão te contradizer, se vão dizer que letra mata de raiva quem não ter conhecimento. A letra mata de raiva aquele que não aprendeu, acha que aprendeu, quer falar e não quer ouvir, quer ensinar, mas não aprende. Por quê? Ele se incomoda com aquele ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Seja onde for, no cárcere, seja o que for preparado para você. Cova de leão, você vai ter livramento. Fornalha, você vai ter livramento. Seja o que for que articularem contra a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu projeto de Deus na tua vida, não hão de prevalecer, não vão prevalecer. O próprio Jó, ele entendeu isso, ele compreendeu isso. Depois o que acontecia na vida dele era justamente a permissão de Deus. Tudo em nossas vidas é permissão de Deus. Olha só, guarda esse versículo aí, que está em 1 Coríntios, no capítulo, acho que 11 de 1 Coríntios, que não vem luta, não vem batalha, não vem tribulação, a qual nós não podemos suportar, conforme vem as lutas, vem esse